Fala pessoal, aqui é o Felipe, Setor Cabeludo, e hoje eu queria falar com vocês sobre um livro que provavelmente você já ouviu falar do filme, mas não tinha ideia que ele se baseava em uma outra obra, que se baseava em um livro. Hoje eu vou falar do clássico, do blockbuster, hoje eu vou falar de Tubarão, do Peter Benchley. E num primeiro momento a gente pode falar que este cara aqui é apenas um livro que fala sobre ataques de tubarão. E se a gente for pegar até certo ponto, é isso mesmo que a história vai tratar, né? O ataque de um grande tubarão branco a uma cidade de veraneio. Porém, tem muitas outras coisas muitas outras subtramas que se escondem, né, por trás dessa fachada do tubarão, que tornam esse livro aqui bem interessante. E a história se passa na pequena cidade de Emmett, que basicamente sobrevive através dos pequenos momentos de turismo, tá? Então é uma cidade de veraneio onde os turistas costumam frequentar em certas épocas do ano. E aí os comerciantes aproveitam para poder fazer ali o seu orçamento, poder fazer o seu ter seus ganhos para poder passar e manter o restante do ano. E nas vésperas de uma data como essa, uma mulher acaba desaparecendo quando ela nadava à noite. E no dia seguinte, a força policial de Emmett, através do chefe Brody, acaba descobrindo o corpo da mulher todo destroçado na praia, muito provavelmente vítima de um ataque de tubarão. Num primeiro momento, o chefe Brody até pensa e cogita em fechar a praia, porém ele acaba sendo aconselhado pelos poderosos da cidade a não fazer isso, porque eles estão realmente na véspera de um grande feriado e toda a economia de Emmett depende disso. Então o chefe acaba cedendo, as praias permanecem abertas, mas acontecem outros ataques de tubarão. Então agora o chefe acaba meio encurralado entre essa pressão de não poder fechar as praias e ter o peso das mortes pela sua falta de ação. Juntando forças com um especialista em vida marinha, Matt Hooper, e um pescador muito bêbado chamado Clint, o chefe Brody terá que caçar a fera dos mares e trazer paz para a sua vida e também para a cidade de Emmett. Então, partindo dessa sinopse básica, tá, da história, que seria realmente uma história sobre ataque de tubarão, nós temos ali essa pequena cidade, né, de veraneio. E o que acontece é que ela já tem uma história pregressa de encobrimento de notícias, tá? O que eu acho bem interessante. Toda essa questão dos poderosos ali, principalmente através da figura do prefeito, que é o Larry Vaughan, e também da parte jornalista da cidade, né? Que é o Harry Middle, acabam convencendo o Brody a não dar notícias alarmantes, né, para poder abafar esse primeiro caso, mas já haviam outras coisas acontecendo em Emmett, tem toda ali uma tensão racial também, teve alguns casos de ataques sexuais a mulheres que acabaram caindo em cima da comunidade negra da cidade, então já tem toda uma história, assim, uma pré-história, digamos assim, coisas que aconteceram antes, que mostram que a cidade tem essa mania de tipo, o que é conveniente a gente fala, o que não é a gente dá uma escondida ou dá uma aliviada para não impactar nos negócios locais, tá? Principalmente desses poderosos da cidade, né? O prefeito, ele tem ali uma subtrama de por que ele está tão interessado em não fechar as praias, tem muito embates, né, entre o Brody e ele, tá? O Brody é o nosso protagonista, e o Brody fica se perguntando por que caralhos o prefeito fica enchendo tanto o saco dele. Ele sabe que realmente a cidade vai acabar se complicando, porém o prefeito ele é muito insistente, até mais do que as outras pessoas, principalmente depois do segundo e terceiro ataque. Então o Brody ele fica nessa, fica indagando e com a ajuda do jornalista ele consegue saber o porquê. Além disso, tem uma outra questão do Brody, que também não envolve tanto o tubarão assim quando a gente for ver, que são mais questões particulares. Primeiro que ele é casado, tá, com a Ellen, e a Ellen, ela não é nativa de Emmett, ela era uma veranista com boas posses, digamos assim, de uma classe social um pouquinho mais elevada, mas quando ela foi até Emmett, ela acabou se apaixonando pelo Brody, que na época era apenas um policial. Então os dois constituíram família e anos se passaram. Porém, o casamento deles está um pouquinho conturbado no momento. A Ellen, ela sente falta daquela vida que ela tinha antes, não especificamente da vida, mas os círculos de amizade, a própria classe social que ela já não pertence mais. Então ela está cansada dessa vida de dona de casa de cidade pequena e o casamento deles realmente está desandando.
E para melhorar, claro que podemos melhorar, chega uma figura que acaba mexendo um pouquinho com o ego, né, e a masculinidade do Brody, que é o Matt Hooper, que é esse especialista em vida marinha, tá? Que é basicamente aquilo que o Brody não é, né? Ele é um cara jovem, descolado, arrogante pra caralho, e que também pertence a essas classes um pouquinho mais abastadas. Então, o Brody vai ter ali alguns confrontos com ele bem interessantes, e o Matt também não deixa por menos, né? Ele vai ter ali alguns momentinhos bem complicados, tá? Que eu não vou dar spoilers, acho que é interessante, mas realmente fica essa questão no relacionamento do Brody com a sua esposa, tá? Então, são coisas, tanto essa questão do relacionamento do Brody, quanto essas questões do encobertamento de notícias, que apesar deles terem a ver com o tubarão ele é apenas um catalisador dessas coisas. Isso é bem interessante, porque essa política meio conturbada de Emmett já existia e o relacionamento do Brody já estava uma bosta. Então, tipo, só precisava de uma fagulha e o caso do tubarão ele vem para fazer isso, tá? Então essa parte é bem interessante porque num primeiro momento a gente pensa que realmente é um livro que vai falar mais dessa pegada, né? Um livro de monstro que eu sempre gosto de trazer aqui no canal, mas é o embate, né, do homem com a natureza, mas ele tem esses outros subtramas que são bem interessantes, tanto da parte conjugal quanto da parte política. E claro, a gente também tem a parte que quando todos esses subtramas vão caminhando para um mesmo destino, que é a grande caçada, a pescaria, né, em busca do tubarão. E aí nós vamos ter a inserção do personagem do Clint, que é o pescador, e ele também é muito arrogante. Aliás, temos muitos personagens arrogantes nesse livro, tá? E o Clint ele vai meio que desacreditar o tubarão, achar que é apenas um animal estúpido, e aí nós temos um confronto bem interessante, tá? E também ele tem algumas opiniões bem divergentes ali do Matt Hooper, né? Até porque o outro é um especialista em vida marinha e um é um pescador. Então nós já temos ali um grande atrito previsto, né? E ele se desenrola de uma maneira bem interessante. Aí vem aquelas coisas que eu acho que a gente já pode esperar de um livro desse. Como eu falei, tem muita tensão racial, né, ali escrita no livro. Não é entrado em mais detalhes, mas tem essa questão da tensão racial. Também temos ali algumas ótimas falas de homofobia, né? Mas realmente não poderia esperar uma coisa muito diferente desse livro. Pela época que é escrito, por o núcleo principal também ser um policial, o Brody ele é retratado como ser um policial assim bem conservador, então é realmente complicado. Tem até um embate ali com uma outra personagem que é um pouco mais, uma pegada um pouco mais hippie, que chega a ser engraçado esse tipo de diálogo, tá? Então, muito mais por causa, eu acho que do personagem, mas temos esses embates e essas falas, muitas falas preconceituosas também temos alguns momentos, principalmente vindo da polícia, durante ali a pesca, ali o Clint, que é aquele cara mais turrão, esse tipo de personagem também acho que faz parte do arquétipo de personagem, mas não dá para se desvencilhar muito do autor também da escrita dele. Sabe como é que é, né, gente? Livro antigo, americano, e quando eu falo antigo, você pode pegar de 60 até os anos 90, é difícil a gente fugir de alguma coisa que não ofenda ninguém, sabe? É realmente difícil, sempre os livros vão ter alguma coisa assim, mas é sempre bom a gente pontuar para saber. Mas esse livro eu não acho ele tão carregado nessa parte, é bom apontar isso, mas ele tem momentos sim que você vai talvez sentir um desconforto. E bom, como eu falei, muito provavelmente você conhece a adaptação para filme, né? O grande sucesso do Spielberg, Tubarão, o blockbuster, né? E, bom, ele corta muito disso que eu falei no filme, né? Nós temos uma pegada muito mais um filmão família, né? Nós não temos essa trama do casamento do Brody, é bem deixada de lado, e é uma trama interessante. Eu acho que ela é um dos grandes pontos do livro, além do tubarão, porque ela faz parte, o Brody tem ali seus problemas com o Hooper, mas ele tem que trabalhar junto com o cara e, porra, é legal. Essa parte é realmente bem interessante, e isso no filme é cortado. Tem ali umas disputinhas de ego, por o Brody se sentir ameaçado mais por uma questão do cara ser especialista, do cara ter um conhecimento maior que o dele, mas no livro é para outra pegada. Tem isso também, mas o Brody está muito mais preocupado com a mulher dele do que do Hooper ser um especialista em vida marinha. Os ataques no livro eu acho que são um pouquinho mais viscerais, mais brutais, os que aparecem. Tem alguns ataques que você não vê, só ouve falar.
mas os que aparecem são realmente muito brutais e o filme também dá uma maneirada nisso. Também o tubarão do filme, eu acho que ele é bem mais monstruoso, tá? Os ataques que ele dá no barco são coisas bem mais impactantes do que no livro. O livro parece ser um animal realmente com proporções grandiosas, né? Um animal muito grande, mas que ainda assim dentro dos padrões que ele atingiria na natureza. Mas tem ali um outro comportamento realmente que a gente pode considerar como do mal, igual ao do filme. Mas o filme eu acho que pesa um pouquinho mais a mão nisso. O filme também tem um tom mais cômico em algumas partes, que eu acho que foge um pouquinho, tá? O livro, como eu falei, ele foca muito nessa questão do drama do casamento do Brody e também dessa manipulação de notícias, desse enfrentamento com os poderosos locais. Tem um enfrentamento, né, no filme também. O prefeito fica enchendo o saco do Brody, mas a partir do momento que começa a dar merda mesmo, eles deixam quieto, faz aí o que você tem que fazer. E no livro, não. No livro eles vão empurrando, vão enchendo o saco dele até as últimas consequências. É porque o Spielberg vai fazer um filmão mais família mesmo para chamar todas as idades, né? Não dá para pensar muito diferente. Ele já posteriormente ele vai fazer isso lá no Jurassic Park também, tá? Acho que no Jurassic Park ainda manteve algumas cenas de tensão um pouco maior, mas o Tubarão ele fez apenas um filme de monstro, né? Deixou essa parte talvez um pouco mais pensativa, um pouco mais crítica de lado. Focou mais no enfrentamento da criatura, o homem versus natureza, que vai ter no livro também. Uma coisa que é interessante comentar é que o autor, o Peter Benchley, depois ele se sentiu muito mal com a repercussão que o filme acabou dando, né? O filme e o livro, claro, porque muitos tubarões começaram a ser caçados assim de uma maneira muito alarmante, né? E ele acabou até se juntando posteriormente a ONGs e outros institutos de proteção à vida marinha. Então, pesou na consciência do cara, porque o tubarão acaba realmente sendo retratado como um monstro, uma criatura maligna, e que não é assim, é só um animal tentando sobreviver, e ele buscou maneiras de tentar aliviar isso. Eu recomendo para você Tubarão, tá? Não só se você gosta de livros de monstro, de aventura, acho que é um prato cheio, mas também dê uma chance, porque é uma obra que tem muito mais a dizer do que apenas o que o título indica, né? Não é só a obra de uma grande criatura, mas tem todas essas outras questões que eu falei, que são bem interessantes, tá? Então, eu recomendo o Tubarão de Peter Benchley, e se você viu o filme, vai lá, porque você tem muita coisa interessante que foi deixada de lado. E hoje eu gostaria de recomendar para vocês uma história de fantasia com criaturas fantásticas e maravilhosas. Eu vou falar da minha história Contos de Duas Espadas, que tem o seu primeiro volume, A Vingadora Serena, e depois a história é completada com O Dente de Molgren. Então ambos os livros estão disponíveis nas versões física e digitais, tá? E você encontra lá no meu link da Amazon, que está na descrição desse vídeo. Lembrando que todas as minhas outras obras também estão lá, e alguma delas pode ser interessante para você. Então é isso, pessoal, review de Tubarão, do Peter Benchley, tá? Uma obra que me deixou bem interessado em ler outras obras do autor também, e a maioria delas fala alguma coisa, tem alguma coisa a ver com vida marinha, com essas histórias ambientadas no mar, né? Acho que o autor realmente gostava de falar do assunto. Mas, lembrando que tem várias reviews aqui no canal, e que você pode passar um tempinho e achar interessante. Então, curte esse vídeo, compartilha, me segue para ajudar o canal a crescer cada vez mais e nos vemos em breve.